Canal Pretos FC no YouTube para falar do Grêmio, que perdeu para o Bahia e está numa situação muito complicada. Se vocês gostarem desse vídeo, deem like, por favor. Sempre uma honra muito grande contar com todo mundo por aqui. Você sabe que eu sou gaúcho, comecei meu trabalho em Porto Alegre no ano de 1992. Acompanhei o Grêmio desde que eu comecei, como jornalista esportivo já, e deixei de fazer o dia a dia do Grêmio em 2007, quando eu me transferi para São Paulo. Então foram pelo menos 15 anos de trabalho acompanhando o Grêmio. Ora, numa semana inteira, em vários jogos. Me esqueci até de quantos jogos eu já fiz. Eu nem tenho na cabeça a conta de quantos jogos eu fiz no Estádio Olímpico Monumental. A Arena do Grêmio eu só fui à Nova uma vez só, no jogo do Brasil contra o Paraguai pela Copa América de 2019. Um estádio espetacular. E aí, acompanhando toda a trajetória do Grêmio, como um grande admirador do futebol, como um cara que gosta de futebol desde criancinha, e desde que eu me conheço por gente entendendo as coisas, esse rebaixamento do Grêmio é um negócio assim inexplicável, perto do que foi a projeção para o início da Série A do Brasileiro. O Grêmio ainda não caiu, tem 3 jogos, precisa ganhar os 3 e torcer por uma combinação de resultados. Pega São Paulo, pega Corinthians e pega Galo. São Paulo e Galo em Porto Alegre, o Corinthians aqui em São Paulo. Mas o Corinthians querendo pagar aquela fatura de 2007, quando o Corinthians caiu no Olímpico, no empate diante do Grêmio. E esse jogo entre Corinthians e Grêmio pode valer uma vaga direta para o Corinthians na Libertadores e o rebaixamento do Grêmio. Então, é um jogo duro para o Grêmio contra o Corinthians. Dá para ganhar do São Paulo e do Galo, o Galo já campeão, claro que dá. Dá sim, ainda mais na pressão e na obrigada de ganhar. O problema foi o que aconteceu durante a Série A do Brasileiro, o ano inteiro. Então vamos lá, em 91 o Grêmio cai achando que não ia cair. O campeonato era diferente, era um turno só, né? E o Grêmio começou a olhar para a zona de abaixamento. Não vai cair, não vai cair. Quando entrou na zona de abaixamento, foi para o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. O Botafogo naquela época tinha o Paulo Roberto, lateral direito, o Hugo de Leão e o Renato, 3 multicampeões pelo Grêmio. O Renato não jogou, uma hora para outra não quis jogar. O Paulo Roberto e o de Leão jogaram. O Grêmio achava que o Botafogo não é que ia amolecer, mas não ia forçar o jogo. O Botafogo era muito mais time, ganhou por 3-1. E o Grêmio acabou rebaixado em 91. Volta em 92 numa virada de mesa. Houve uma virada de mesa para voltar em 12 times. E o Grêmio foi um deles. Em 2004, em 2003 quase caiu. Primeiro campeonato de pontos corridos. Caíram só 2. Caíram Bahia e Fortaleza. Mas o Grêmio ficou com a corda no pescoço até o final. Em 2003. Já foi um aviso. Em 2004, aí sim foi a pá de cal. A gente já imaginava, desde que começou o campeonato, da maneira como estava indo, com o trabalho que estava sendo feito, com as mudanças de técnicos, 4 treinadores na época. O presidente Flávio Bino, futebol perdido, o time fraco. E aí depois perdeu o mando de campo na reta final, depois de atirarem um vaso sanitário num Grenal, no Estádio Olímpico. Eu estava lá, o Inter venceu 3-1 no Campeonato Brasileiro. Aí o Grêmio foi jogar em Pelotas e Erechim. E aí o Grêmio caiu. Era uma crônica de uma morte anunciada. Caiu. Volta em 2005 na Batalha dos Aflitos, quando era diferente dos pontos corridos. Era um quadrangular final em que 2 subiam e o Grêmio conseguiu subir naquele jogo heróico e épico lá em Recife contra o Náutico. Agora, essa queda do Grêmio que está se consumando, ela é simplesmente inexplicável. O próprio presidente Romildo Bolzan, cada vez que ele fala, ele não consegue dizer o que aconteceu. Mas assim, vendo de fora e acompanhando os fatos, para mim ficou claro que, primeiro, desde que o Renato foi vencedor, a saída do Renato deixou um vazio entre os jogadores e o comando, porque o Renato era o comando na cabeça dos jogadores, e aí os jogadores quiseram mandar em tudo. Os jogadores criaram um comando paralelo dentro do vestiário. É isso que pareceu, com o Thiago Nunes e com o Filipão, 2 treinadores que eles não queriam. E fizeram de tudo para que eles saíssem. E saíram. Só que o Filipão, quando saiu, aí os jogadores olharam o time na zona de rebaixamento, com a água no queixo. E para sair não é fácil. Jogadores mal tecnicamente, taticamente contrariados, irritados. O jogador é que manda hoje no futebol. Não vão atrás, jogadores e empresários mandam hoje. E o jogador sabe que com o contrato em vigor com o Grêmio, se ele não jogar a Série B no Grêmio, ele vai jogar em outro lugar. Mas o contrato dele está garantido. Tudo que foi assinado pelo Grêmio ele vai receber, o jogador recebe. O Grêmio paga salário quando o cara for para outro clube e tal. Mas o que ficou claro mesmo foi quando o Renato sai
e acho que já deveria ter saído bem antes, mas quando ele sai, fica um vazio no vestiário, fica um buraco assim, ó, de um lado os jogadores, do outro lado a diretoria, e ninguém no meio para fazer essa ligação. E aí os jogadores com força, eles é que jogam, né? Derrubaram o Thiago Nunes, derrubaram o Filipão e agora estão aí, ó. Não sabem o que fazem, numa situação, não conseguiram tirar o Grêmio dessa situação. Acharam que iriam conseguir e não conseguiram. Lembrando que na projeção, antes do campeonato, eu coloquei o Grêmio no G4. Eu e 99% da opinião pública e da imprensa. Inclusive alguns com o Grêmio como campeão. E o Grêmio, por incrível que pareça, vai acabar sendo rebaixado. Eu imagino que foi isso. Vendo de fora, assim, os jogadores criaram um comando paralelo, ficou um vazio com a saída do Renato, a direção não soube contornar isso, nunca teve comando forte, e aí quando chegou o comando forte, que foi o Denis Abraão, deu uma reagida sem dúvida, mas tarde demais, pelo sufoco que é de você ter que sair da zona de rebaixamento, ter que ganhar, e tem os adversários também, né? Um jogo cada vez mais difícil, então isso realmente complicou. O Grêmio está virtualmente rebaixado, mas não caiu ainda, tem que ganhar os 3 jogos, eu repito, São Paulo, Corinthians e Galo, e ainda torcer por uma combinação de resultados contra os outros, que também vão se enfrentar. Quer dizer, na realidade só tem mesmo, tem São Paulo e Juventude, que é um confronto direto, e aí tem Bahia e Atlético Goianiense. São só 2, né? 2 confrontos diretos entre os outros. São poucos confrontos realmente. Ficou muito difícil para o Grêmio, a tendência é disputar a Série B pela 3ª vez no ano de 2022. Que coisa, hein? O futebol realmente não se brinca. Você tem que ganhar sempre. E um título, a comemoração dura 90 minutos e 1 dia. Depois volta tudo de novo. Mais cobrança, mais vitórias, acomodações, mais grana. Não se brinca com futebol. É ganhar sempre e estar concentrado sempre, sempre. Não dá para brincar. Acho que esse exemplo do Grêmio que está acontecendo é o maior exemplo que vai ficar para a história do Campeonato Brasileiro. Que coisa. Canal Pretos FC no YouTube, um grande abraço a todos, saúde para todo mundo e até a próxima.